Fala galera, Conrado aqui. Hoje a gente está aqui para fazer um review desse clássico aqui, desse pedal que já fez muita história, muitos guitarristas já usaram e usam esse pedal até hoje, que é o clássico DS1 da Boss, um Distortion. Hoje a gente vai falar um pouco dele, que também é o pedal de distorção que mais vendeu da empresa, da Boss, né? Esse modelo que eu tenho aqui, ele é made in Taiwan. E o assunto do vídeo de hoje é esse. Não esquece de se inscrever no canal, comenta aqui que tu quer saber sobre esse pedal e outras coisas que tu vê aqui no canal. Não esquece de conferir também os links na descrição, que sempre tem coisa legal por lá. E bora pro vídeo. Então bora lá, tá o pedal aqui plugado. A primeira coisa que a gente pode ver aqui, que é uma coisa que me incomoda, é que os knobs eles não estão bem na posição que a gente está acostumado, né? Principalmente esses dois aqui, né? Geralmente o tone tá aqui e o level aqui. Mas aqui é o contrário, né? Então é o tone, o level e a distorção. Muita gente não gosta do som desse pedal. Diz que ele é abelhudo, diz que ele é estranho e tal. Realmente, ele é um pedal que tu tem que aprender a domar ele, né? Tu tem que treinar um pouco, experimentar, ver o que funciona, o que não funciona, gastar um pouco de tempo nele, né? Por mais que ele tenha 3 botões, é muito importante tu treinar o teu ouvido, tu escutar o que ele pode fazer, né? Pra ver o que tu gosta ou não, o que funciona ou não pra ti, né? Vai muito de cada estilo e tudo mais, mas ele é um pedal muito legal. Vários guitarristas usam ele, né? Tem um som parecido com o dele também, né? Steve Vai, Satriani, som um pouco como AC/DC também, a galera do Red Hot também já usou, então tipo é um pedal consagrado, um pedal usado e essa galera faz funcionar, né? Então por que a gente não vai conseguir usar ele, né? Mas enfim, vai do gosto pessoal de cada um. Então sobre o pedal em si, ele pode ser usado tanto com uma fonte, 9 volts, né? Quanto uma bateria. O compartimento dele fica aqui dentro, né? A gente gira essa rosquinha aqui e ele já vai abrir pra gente poder botar a bateria de 9 volts ali dentro, né? Mas aqui eu tô usando com a fonte, que é o jeito mais comum de se usar, né? Mais confiável também, acredito eu. E o som limpo dele é mais ou menos por aqui. Beleza? Então, vamos ligar agora o pedal com tudo no meio para ver o que acontece. E um pouco de ruído, né? Aqui a gente já leva o primeiro susto, né? A gente pensa, caralho, que pedal ruim pra caramba, né? Mas a questão dele aqui é o ponto-chave, né? É o tone dele, né? O que tu vai usar do tone e a distorção. Ele, depois do meio aqui, do meio em diante, realmente ele começa a ficar muito abelhudo, né? Muito som estridente, né? Então a gente tem que dar uma regulada. Eu vou só aumentar um pouquinho o volume aqui para nivelar o que estava antes. Beleza? E agora vamos mexer um pouquinho nos outros knobs para ver o que acontece. Tu vê que quando a gente desce aqui do zero, ele dá uma limpada, escuta só. Vê que daqui do meio em diante ele já começa a dar aquela saturada nos agudos, né? Aquela agudeira.
uma sujada legal, né? Então o que que a gente pode fazer aqui? Eu gosto de usar ele mais ou menos aqui com distorção quase aqui e o tone mais ou menos pra cá, que a gente tem esse tom meio AC/DC, né? O outro também, né? Como se a gente tava tocando antes, né? Então, vamos dar uma fuçada aqui em mais outras coisas. Tem gente que também gosta de usar aqui distorção no máximo, esse aqui mais ou menos nessa posição. Nesse formato aqui, os ligados ficam bem legais, né? Tem mais sustentação e tudo mais, mas as notas ficam um pouco sujas, né? Vamos ver. Acho que o AC/DC funcionaria melhor aqui, né? Vamos tirar um pouco mais, né? Legal, então dá pra fazer várias coisas com esse carinha aqui. Eu gosto do som dele, acho que dá pra fazer várias coisas interessantes, né? Desde sons mais antigos quanto coisas mais um pouco mais modernas. Claro que misturando com outras coisas tu consegue chegar em outros elementos, em outras texturas, né? Que é o que pode deixar interessante, né? Então é mais uma distorção, uma opção para tua paleta de cores, digamos assim, para tu chegar num som que tu quer, né? Então eu vou mostrar agora para vocês como funcionaria esse pedal com empurrando, né, um amplificador com distorção. Para isso eu vou estar desligando aqui o ampli em linha e vou usar um simulador no próprio Reaper aqui. Vou ver qual que eu vou usar aqui. Vou usar o do Gojira, quem sabe? Vamos dar uma olhada aqui. Então esse aqui é o timbre, é o amplificador normal que a gente entra aqui no plugin do Gojira, né, o primeiro do meio, e eu vou estar ligando agora o pedal da distorção para a gente ver como é que fica.
gente vê quando a gente liga ele, dá bastante distorção, né? Bastante ruído, claro, porque a gente está aumentando aqui o nível de ganho. Eu vou regular mais ou menos aqui de um jeito que funcione com o amplificador e vamos ver o som mais ou menos que sai, né? Fazer um Gojira, eu até colocaria mais aqui, talvez. Show de bola, então esse foi o pedal Distortion da Boss, que é um pedal bem legal, acho bem interessante a textura que ele traz para o som. Eu acho que a gente consegue explorar bastante coisa com ele, tirar muito som diferente, muito som que agrega a outras coisas que a gente tem, tanto em amplificadores mais simples quanto diretamente ligado na placa, né? É um pedal que eu teria no meu acervo, digamos assim, até por ele ser um pedal icônico e muito usado por vários guitarristas famosos, beleza? Então, se tu quiser adquirir esse pedal, eu vou deixar link aqui na descrição com os melhores preços para você comprar. Também, comprando por lá, você ajuda o canal a estar crescendo cada vez mais, trazendo mais pedais para vocês. Não esquece de comentar o que tu achou, de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!